Beleza, falando agora sobre a África imperialista. Até meados do século XIX, a presença europeia no continente africano era somente em feitorias e colônias na zona litoral do continente africano. Porém, com a crise de 1873, ocorreu a presença de mais potências europeias no continente africano, dando início ao neocolonialismo. O neocolonialismo é a nova colonização. Esse nome foi dado para se diferenciar das grandes navegações realizadas somente para descobrir novos territórios. Agora, o objetivo era superar essa crise, que foi causada graças à grande quantidade de concorrências entre várias indústrias, que necessitaram investir mais na tecnologia para diminuir o custo da produção. Só que diminuindo o custo da produção, a solução adequada foi demitir os trabalhadores. E agora nós temos esse cenário. As empresas têm muitos produtos para vender, mas não tem para quem vender porque os funcionários que estão demitidos não têm dinheiro para comprar os produtos. E agora as empresas começam a falir e abrir as maiores empresas, ou seja, as empresas grandes ficam porque elas têm algum capital para conseguir se sustentar e as empresas mais fracas elas somem, ou seja, a gente tem essa crise de 1873 até 1896. Com o objetivo de alcançar novos mercados consumidores, novas matérias-primas, com o objetivo de alcançar novos mercados consumidores, novas matérias-primas e novas áreas para conseguir expandir e utilizar o seu capital, a gente tem o início do imperialismo. O imperialismo teria sido uma colonização realizada para atender às demandas de mercado, de matéria-prima, entre outros. Com o imperialismo ele se destacou principalmente nas regiões africanas e nas regiões asiáticas. A Conferência de Berlim foi uma série de reuniões realizadas entre 1884 e 1885 para dividir o continente africano para cada potência europeia que quisesse cada uma das regiões. Lembrando que essa divisão da Conferência de Berlim, ela aconteceu com base no princípio de áreas de influência, que é o seguinte: se a França está com a costa ocidental da África, ela só vai poder pegar aquela região ocidental da África, não pode pegar nenhuma outra região. Nesse cenário de imperialismo e colonização das diferentes regiões na África, a gente tem duas políticas de colonização. A primeira política é de assimilação e a segunda política é a de diferenciação. Na política de assimilação, adotada por Portugal, França e Bélgica, os europeus tentam inserir seu modo de vida sobre os africanos, para assim criar uma elite colaboradora que vai defender eles. No caso da diferenciação, adotada pelo Império Britânico e pela Alemanha, a gente tem um processo de aliança entre as elites já formadas na África, ou seja, não há imposição de nenhum meio cultural, somente uma coisa de tipo, você quer me representar? Ah, eu te represento, tudo bem. Então, as estruturas já formadas no continente africano começam a defender os interesses das potências europeias no processo de diferenciação. O Império Britânico na África. A Grã-Bretanha começou a se instalar no continente africano graças à sua posse do Canal Suez. O Canal Suez, ele é um canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e possibilita o comércio entre Ásia, Europa e África. Em geral, com o objetivo de afastar os franceses do domínio desse Canal Suez e fortalecer o seu domínio britânico, sobre o canal, eles começaram a criar um protetorado no Egito. O que é um protetorado? É um território independente, mas que mesmo assim tem uma subordinação a alguma potência. A partir desse protetorado, eles começaram a dominar regiões como Sudão Egípcio, Rodésia, Nigéria, a África Oriental Britânica, entre outros. Eles entraram em briga com os boeres pelo domínio da África do Sul, mas isso eu falo mais pra frente. Quanto à África francesa, além de ter o domínio do Suez, a França ela também tem um domínio de regiões como Senegâmbia, que é onde compreende a região do Senegal e da Gâmbia, regiões da Argélia, região da África Equatorial, a África Ocidental, ela já foi formada a partir das feitorias. Então, nessa África francesa, a gente tem um domínio bem maior das regiões ali no norte da África e principalmente com base na feitoria da Senegâmbia, que já era uma feitoria que eles tinham antes e foi que forneceu a base para a colonização francesa. Colonização portuguesa, belga e alemã foi também variada conforme suas feitorias. No caso de Portugal, as feitorias de Angola e Moçambique permitiram a consolidação da colonização da região de Guiné Português, lá na costa ocidental.
Quanto à colonização belga, a gente já tem uma região dominada pelo rei Leopoldo II, região do Congo, por causa da bacia do Congo. E por último, a África alemã. A Alemanha, na verdade, ela teve uma unificação tardia, o que fez com que ela entrasse depois nessa partilha da África. Mas ela com certeza garantiu o seu território de domínio. Ela conseguiu pegar as colônias do Togo, do Camarões, da África Oriental Alemã e do Sudoeste Africano. Resistência ao imperialismo europeu. É o seguinte, os africanos eles não gostaram dessa ideia dos europeus invadindo a terra deles e falando eu quero ficar com isso, eu quero ficar com aquilo, não gostaram de maneira alguma. Em geral, duas realidades estavam divididas nesse período. A realidade de que as potências europeias poderiam muito bem ganhar tudo que elas conseguiram, que elas estavam conquistando na época, e a realidade de que a resistência africana derrubaria tudo. Teve um pouquinho dos dois. Em geral, teve a resistência africana com o triunfo do colonizador. O maior engano era que os colonizadores pensavam que os africanos queriam ser ajudados como uma ajuda que eles pensavam, né? Mas na verdade eles não queriam. Povos inimigos estavam se unindo para derrubar as potências europeias que dominavam a região. Alguns exemplos de resistência africana são dos hereros, do povo Ashanti e do povo Zulu. No caso dos hereros, eles habitavam a região do sudoeste africano alemão, atual Namíbia. O imperialismo alemão na região da Namíbia, que é a atual Namíbia, mas antes era sudoeste africano, foi muito característico do genocídio do século XX. O primeiro genocídio do século XX foi do povo herero. E também essa resistência permitiu com que outras resistências mostrassem que tinham força, que tinham poder, mesmo com as dificuldades. Quanto à resistência do povo Ashanti, a dominação começou entre 1890 e 1900. Foi uma rebelião contra o povo britânico na região da Costa do Ouro, atual Gana. A cultura Ashanti é conhecida por ter uma longa tradição de nações guerreiras e também por ter mulheres honradas e respeitadas na sua cultura, além dos tambores que são capazes de serem instrumentos de comunicação. Em geral, o povo Ashanti foi muito prejudicado pelos britânicos, que seguiram a ideia de vamos colonizá-los, assim como a política do imperialismo. Nós vamos dividir todo o território para assim eles enfraquecerem. E foi exatamente isso que eles fizeram. Os britânicos depuseram chefes Ashantis, instituíram novos chefes, eles também ainda quiseram fazer um pedido de desculpa, fornecendo uma indenização pelas revoltas anteriores, e ainda quiseram derrubar o trono dos Ashantis, colocando um líder do povo britânico para dominar. Os Ashantis ficaram com muita raiva, ficaram pé da vida, não quiseram mais nada, e a partir de 1900 tudo começou a desmoronar. Os britânicos achavam que estavam fazendo tudo certo, mas estavam fazendo tudo errado. E a Assanteua, que era a rainha da região, foi presa e deportada pelos britânicos, e outros generais também deu muito certo. Em geral, não teve muito o que fazer. No século XIX, todo o continente africano já estava recoberto da influência das potências europeias. Quanto à resistência Zulu, foi na região de Transvaal, na África do Sul, que primeiro os descendentes de holandeses chegaram. Após isso vieram portugueses e por último os britânicos, que foram uma das invasões mais importantes. Os holandeses tomaram fazendas, gado, invadiram o território e geraram vários conflitos. E os britânicos foram somente apoiá-los, mas depois eles perceberam que a região era mais rica do que pensavam, tinha ouro, pedras preciosas e tudo mais. E então os britânicos entraram em guerra com os holandeses, denominados boeres. Eles entraram em guerra e tudo foi por água abaixo para o Zulu, porque os britânicos conseguiram o poder e dominaram a região da África do Sul, que foi anexada depois ao território que eles já haviam colonizado. É isso, obrigado por terem assistido, fico muito grata de vocês estarem aqui, né? Um beijo e eu espero que vocês tirem muita nota boa. Cheiro. Deixa o like.